Olá, bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a abrir comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versos de número 13 e 14. A Bíblia Sagrada diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia. O título é Prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo está preso em Roma e provavelmente escreve agora uma de suas últimas cartas à igreja de Filipe. E nesse instante da vida, Paulo tem a oportunidade de fazer uma reflexão a respeito de sua vida e de fazer suas considerações. Aproximadamente 2 décadas já haviam se passado na labuta, no trabalho, na dedicação ao ministério. E nós vamos observar que Paulo, ele nesse momento vai fazer, então, algumas pontuações, algumas considerações de suma importância para a minha e para a sua vida. Paulo, ele vai frisar a questão que muitas vezes nós também deveríamos pontuar, deveríamos considerar, que é a questão de estar fixo ao passado. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que ele está prosseguindo para o alvo. E uma coisa ele faz, ele vai se esquecer das coisas que para trás ficam. Muitas vezes nós cometemos o erro de ficarmos retidos àquilo que nós vivemos no passado. E Paulo vai mostrar que, diante de tudo que está vivendo, ele tinha um alvo. E ele estava prosseguindo para o alvo. Embora estivesse preso, embora estivesse vivendo em um cárcere, Paulo, ele nesse momento, ele vai se lembrar que o que ele deveria dar valor era prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que não deveria estar preso ao passado, às coisas que para trás ficaram. Quando nós nos reportamos ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber um Paulo que naquele momento ele tinha um alvo completamente diferente. O alvo do apóstolo Paulo era perseguir a igreja, prender cristãos, massacrar, matar pessoas, era de fato colocar em prática o seu zelo como judeu. E quando nós vamos observar, Paulo vai dizer nesta carta, se você se atentar, no versículo 7 dessa mesma carta, você perceberá que Paulo ele tem um entendimento que aquilo que ele antes tinha, que era lucro, ele assim o entendia, agora era perda. E isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que em relação ao zelo que antes ele tinha, que de ser perseguidor da justiça, ele nota que nada disso tem valor. Ele vai perceber, vai notar, vai avaliar e entender que no que se refere à lei, Paulo era irrepreensível ao olhar pelo quesito da lei judaica, da lei mosaica. E ele percebe que quando se olha para tudo isso para ele é perda, tudo isso para ele é refúgio. E quantas vezes eu e você, nós nos pegamos vivendo da mesma forma, olhando para o passado que nós vivemos, passado muitas vezes bom, glorioso, mas o passado não volta. E também quando nós vamos olhar para o passado no sentido, no aspecto de lamentar, isso também não vai resolver. Se Paulo fosse olhar para trás, se ele fosse olhar para tudo que ele viveu, Paulo viveria se lamentando. Mas Paulo colocou na cabeça algo importante, ele deveria prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo sabia que iria morrer, Paulo sabia que um dia ele estaria com Jesus Cristo, e Paulo então, ele não só começa a refletir sobre tudo isso, a prosseguir, ter convicção disso tudo,
como ele também vai incentivar as pessoas a pensar da mesma maneira, ao ponto de Paulo, ele dizer nessa mesma carta, no versículo 17, para que as pessoas se tornassem seus imitadores, para que eles observassem o modelo de Paulo nesse aspecto. E ele vai alertar, inclusive, algumas pessoas que andavam no meio da comunidade cristã, que essas pessoas, muitas vezes, elas agiam em contradição à obra de Deus, em contradição, mostrando-se verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dizer a destinação dessas pessoas, qual seria, que seria a perdição. E Paulo, por fim, ele vai alertar de uma coisa importante que eu e você precisamos ter em mente. Nós precisamos ter um alvo. O nosso alvo tem que ser a nossa pátria que está nos céus, onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo percebia isso e vai nos incentivar a isso. Eu e você precisamos ter alvos, queridos. Eu e você precisamos ter alvo, ainda que sejam os alvos terrenos, que sejam alvos que apontem para o futuro. A vida, ela não consiste de viver preso ao passado. O passado já era, o passado não volta. Então, se você viveu um bom passado, glórias a Deus por isso, mas se você também viveu um péssimo passado, um passado de frustração, deixe isso para trás, prossiga para o alvo, prossiga se fixando no alvo que é o futuro, e principalmente quando é um futuro promissor, onde Jesus Cristo está no centro. Que esse Deus Todo-Poderoso, que incentivava Paulo a prosseguir, seja o mesmo que te incentive a prosseguir, a olhar para frente e não para trás. Que você não perca o foco, que você possa prosseguir com essa visão. Que Deus te abençoe durante todo esse dia e que você possa ter o seu olhar fixo para frente e não para trás. Que você possa se fixar pensando nesse sentido, nesse aspecto. Que Deus te abençoe com um bom dia. Olhe para frente e não para trás. Deus te abençoe.